capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância terra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu, tranquilo, a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galiléia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de teu tempo, contudo jamais deixou, por isso, de exercer, imperturbável, o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso, e não procures segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Vamos orar. Jesus, agradecemos pelas bênçãos que temos recebido na atual reencarnação. Agradecemos pelos sucessos, pelos insucessos, pelos momentos de alegria e de tristeza, pois sabemos que tudo isso nos ajuda a evoluir e a progredir. E que possamos também, Jesus, cultivar mais a paz íntima, a paz interior, a paz que possa extravasar nos nossos comportamentos, para que aí sim a paz do mundo se estabeleça. Que possamos ter como meta o seu exemplo, a sua condição, o seu exercício, as suas atitudes diante de tantas controvérsias que viveu. E que, focados nesse objetivo, possamos nós também, mesmo que com passos lentos, mas seguros, seguir na sua direção. Envolva-nos, Jesus, no estudo da noite de hoje, nos envolvendo em vibrações benéficas, para que possamos absorver os conhecimentos que Paulo nos traz. Envolva-nos, Senhor, na sua luz, no seu amor e principalmente na sua paz. Que assim seja. Muito bem. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Muito boa noite para todos. Estamos aí no mês de outubro, no dia 16, para continuarmos o nosso estudo da primeira carta aos Coríntios. Paulo. Confere para a gente aqui. A gente parou no versículo 14? Do Isso mesmo. capítulo 10, né? 10, isso. Isso. Aí a gente só ficou de dar uma passada em dois Emmanuels, não foi, Jane? Que a gente... Ou foi um? Um Emmanuel. Um Emmanuel só. Do versículo... 12. Versículo 12. Versículo 12, isso. Do livro Bênção de Paz, capítulo 40. O título é No Zelo Fraternal. Tá? A gente acabou estudando, a gente fez o bloco todo ali, mas a gente não pegou esse Emmanuel. E ele vai comentar: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Tá? É uma mensagem curtinha,
tá? Muito pequenininho. Tem alguma coisa a comentar, Joane? Eu vou direto na última frase, que é a frase referente ao versículo, né? Recordemos a sábia advertência do apóstolo Paulo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Ou seja, se a gente acha que a gente está muito bem na fita, presta atenção. Presta atenção que de uma hora para outra você já não está mais com essa bola toda, como dizem os jovens, né? Isso Então, aí. porque ele vai falando aqui, ele vai situando um por um dos casos, né? Os que cansaram de fazer o bem, os que trocaram os percalços do trabalho pelos enganos do comodismo. Ele vai citando vários itens. E aí, no final, ele fala isso. Quer dizer, nós não estamos em condição de julgar e de criticar ninguém, porque nós ainda caímos. Quando a gente menos espera, a gente cai. Então, para prestar atenção, né? Tome cuidado, assim como diz o versículo, assim, pois aquele que julga estar em pé, ou seja, eu julgo que eu estou muito bem, que eu já estou no FEAC, que eu já sou espírita não sei quanto tempo, que eu já faço esse mora o perigo, né? É exatamente aí que eu moro o perigo. Então, se eu julgo que eu já estou de pé, que eu presto atenção para não cair. É porque esbarra no orgulho, né? Exatamente. Não é que esbarra, né? Você acaba entrando no orgulho. Você não esbarrou, não. Né? Você se deixa levar. Levou uma trombada. Você se deixa levar pela falsa ideia de que você já é. Eu já sou espírito evoluído, já estou justificado já. E coisa que Paulo evitava totalmente, né? Vamos lá, então, gente. Vamos mais uma partezinha que Paulo vai comentar aí desse. Vamos colocar aqui. Essa parte aqui ele vai comentar a idolatria e a comunhão com Cristo. Ele continua nessa observação, tá? Então vamos aqui ao versículo 14 do capítulo 10. Eis porque, meus bens amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como as pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão ao corpo de Cristo? Vou parar aqui, só para a gente comentar. Então, assim, esse versículo 14, ele vem na recomendação que ele fez ali no versículo 7. Tá? Fugir da idolatria. Teve até Emmanuel que nos elucidou com isso aqui. Ou seja, a gente relembrando um pouquinho. Né? Os cristãos de Corinto estavam tomando algumas atitudes incorretas, estavam se achando superiores, conforme essa mensagem que a Jânia acabou de comentar, se achando superiores em alguns pontos. Tá? Então, assim, Paulo continua nessa recomendação. E aqui no versículo 16, quando ele fala o cálice de bênção que abençoamos, aqui vale um ponto de observação. Por quê? Porque o cálice da bênção é um termo muito técnico do judaísmo. É um termo muito técnico. Por quê? Ele é o terceiro cálice a ser sorvido na celebração da Páscoa. Então, esse terceiro cálice se chama cálice da bênção. Então, talvez aqui Paulo esteja fazendo uma referência à Páscoa judaica, junto com a celebração da Páscoa, que foi a de Jesus. É muito incerto essa frase aqui. A BJ fala, isto é, o cálice sobre o qual pronunciamos a bênção, como Cristo por ocasião da última ceia. Mas assim, o termo cálice de bênção é um termo judaico. Tá? Então, assim, na minha interpretação, no contexto que ele está falando aqui, o que eu consegui visualizar é que Paulo está advertindo sobre as idolatrias. Né? Aí ele se vira e fala da bênção, né? Que é a comunhão com Cristo. Ele vai falar aqui mais para frente do pão que foi partido, que é a comunhão com Cristo. Então, sim, na minha interpretação,
ele depois da idolatria está trazendo a atenção para quem? Para Jesus. Ele falou da idolatria, agora ele traz atenção para algo maior. Ele traz atenção para a unidade. Ele traz atenção para aquilo que a gente deve comungar. A unidade que a gente tem que seguir. Não os ídolos, não essas práticas, né? Então, assim, ele está mexendo com a fala e o pensamento daqueles que estão lendo ali. Vou continuar, tá, gente? Eu parei aqui no 16. O 17 vai falar, aí que eu falei do pão, ó. Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participantes desse único pão. Todos participamos desse único pão. Ou seja, a tradução podia ser assim, visto que se há somente um pão, nós somos muitos, mas somos um só corpo. Tá? Existe um pão, mas a gente é um só corpo. É mais ou menos esse conteúdo espiritual, essa interpretação espiritual que Paulo quer nos dar aqui. Tá? O que ele quer falar? Nós somos uma unidade em Cristo. É isso que ele quer colocar aqui. Aí ele está falando, no caso, o pão que alimenta a alma, no caso, né? É o conteúdo, porque isso. O Cristo, não é isso? Sim. O pão do Espírito. Uhum. Correto? Correto, o conteúdo é esse mesmo. Ele está falando de algo espiritual, ele está falando de conteúdo. Ele está falando para a gente tirar esse conteúdo aqui. Não é o pão. É claro que você vai ter sempre a referência do pão material, mas é o pão da vida, gente. Mas ele fala único pão. Sim. Então, o único que alimenta de fato é o Cristo. Sim. É a água viva, é o pão da vida. Olha só o que ele vai colocar no 18. Considerai, ó Israel, segundo a carne, aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? O que quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmo sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que ele? Eu acredito que a gente, na leitura desse bloco aqui, a gente já está pegando uma expertise tão boa de Paulo, do que ele quer dizer, que para nós está ficando muito claro o que ele quer nos chamar a atenção. A gente já tinha visto com relação ao sacrifício, com relação à parte que era entregue ao sacerdote, e o sacerdote podia celebrar numa festa, podia colocar na mesa, podia dar para alguém, podia vender. Ele sustentava, tirava uma parte do seu sustento dessa carne. Tá? Então, o Paulo voltou um pouco a esse tema aqui, tá? Para poder a gente verificar a quem a gente quer servir. Então, ele está agora frisando o consumo das carnes oferecidas aos ídolos. Tá? Ou seja, as carnes oferecidas aos ídolos, elas não contaminam os discípulos de Cristo. Um cristão pode ir lá e adquirir esse alimento. Pode ir lá e consumir ele o seu interesse, ir na casa de um amigo, né? Ir na casa de um pagão, ir na casa de um incrédulo, de um ateu. Isso não vai prejudicar o cristão. Jesus fez isso. Jesus comeu com os pecadores, comeu com as prostitutas, comeu na casa de Simão o fariseu. Ele consumiu alimentos. Só que esses assuntos nós já até abordamos lá no capítulo 8 dessa mesma carta. Qual é uma variável que
Paulo entrou aqui falando de comida de carne aos ídolos? Qual que é a variável nova que Paulo colocou aqui nesse bloco que a gente acabou de ler? Tem uma variável nova aí. Quando ele fala não podeis participar da mesa do Senhor, da mesa dos demônios? A variável é os demônios. Uhum. É uma variável nova. Ele não tinha falado isso no capítulo 8. Tá? Ele não tinha falado isso aí. Então, ele coloca aqui a questão do adversário, a questão de servir, né? É que Jesus falou, Deus ou Mamon. Né? Você pode, mas lembrando que a gente falou lá no capítulo 8, que Paulo evita, ele tem esse direito, mas ele evita de fazer isso para com aqueles irmãos fracos na fé. Então, ele está colocando aqui um outro quesito, que é a questão do demônio. É uma variável que apareceu agora no versículo 20. Tá? Só que, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu trouxe aqui uma questão para a gente poder elucidar um pouquinho essa fala de Paulo, a questão 669 de O Livro dos Espíritos. 669. Tá? 669 de O Livro dos Espíritos. Kardec vem perguntar o seguinte: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos? Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Resposta dos Espíritos: primeiramente, porque não compreendia Deus como fonte da sabedoria, como fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito, é o que eles estão fazendo aqui. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se achava desenvolvido. E agora os espíritos entram com uma frase muito importante. Com Cristo, nosso senso moral se desenvolve. E com a doutrina espírita, nosso senso moral se fortifica. Então, aqui, agora, hoje, nesse nosso século, nesse nosso ano que nós estamos, 2024, nós estamos compreendendo muito melhor. Tá? Primeiro que os Espíritos falaram, eles não compreendiam Deus, mas com Cristo, a partir do Cristo, a compreensão de Deus melhorou e foi uma outra abordagem que Jesus fez. Tá? Então, assim, resumidamente, quais são os tópicos aqui? Primeiro, o consumo de alimento oferecido lá no sacrifício, em templo pagão, é uma atitude idólatra. Ou pelo menos chega a uma atitude de idolatria. Sendo que Paulo vira e fala assim, gente, isso não vai te fazer mal, mas evita. Evita. Recomendação. É uma recomendação. Isso não vai te fazer menos pior. Isso não vai te fazer menos humano. Isso não vai te fazer menos cristão. Mas evita. Você pode evitar? Evita. Porque se você sair na chuva, você molha. Sim. Tá? Então, sim, você pode ir lá no mercado comprar carne, que foi de ídolo. Você pode ir lá num churrasco. Comer com eles Sim. em festas de ídolos, Sim. em festas em homenagem a ídolos. Sim, sim. Sem se contaminar. É isso aí. Tá? Pô, ó, eu estou explicando para vocês, Paulo falou isso, eu estou explicando para vocês que isso aí não vai te fazer mal. Mas, como o cristianismo está começando agora, se você puder evitar para aquele irmão fraco vier tomar conhecimento e virar e falar assim, ó, posso então, cara, então assim, o que diferente vocês fazem? Porque eu comia carne de ídolo, agora vocês também comem? Esse era o pensamento de Paulo. Essa era a recomendação de Paulo. Como todas as recomendações, elas podem ser seguidas ou não. E aí fica para a gente.
pensar, será que elas foram seguidas? Será que elas foram? Né? Posso continuar aqui, gente? Tá ok? Beleza? Tô indo com calma, tá? Versículo 20. No versículo 19 ele falou, ou que o ídolos mesmo seja alguma coisa. Ele responde, não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles imolam aos demônios e não a Deus. Eles imolam para os deuses dele. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Ele está preservando os cristãos ali. É uma recomendação. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ciúme do Senhor, seria mais forte que eu? Ou seja, Paulo está colocando o seguinte, você tem o livre-arbítrio para você optar. O que você quer? O cálice dos demônios ou o cálice do Senhor? Você está vendo como Paulo... Ele deixa explícito aí que você tem que optar, porque não dá para fazer as duas coisas. Isso! Né? Mas o que ele faz na introdução dele? Ele fala que você pode se alimentar, mas por favor, evite. Mas aí depois você vira e fala assim, ou você senta com o Senhor ou você senta com o demônio. Aí ele cutuca a consciência. Entendeu? Como que ele consegue puxar isso, né? Não se pode amar a Deus e amar amor. Entendeu? Ele vira e fala assim, você tem liberdade, mas qual o caminho que você quer seguir? Tá? Qual o caminho que você quer seguir? Ele extrai daquele que está ouvindo, daquele que está lendo, ele extrai o melhor da pessoa. Por quê? Ele vem com perguntas retóricas. Ele vem com perguntas de esclarecimento. Para quem é médium esclarecedor, a gente lê Paulo com essa visão, é um baita de um ensaio para você esclarecer o espírito. Por quê? Porque ele coloca para o espírito optar. Ele faz uma introdução e você quer o quê? A ambulância ou a delegacia? Mas antes disso você fez uma introdução, que a ambulância é melhor, que o hospital é melhor, que lá você vai ser tratado. Ou você vai querer ser rebelde e você querer bater o pé. Você pode ir para a delegacia ou você pode ir para o hospital. O que você opta? Como que você foge de uma pergunta dessa agora? Né? Então, assim, Paulo trabalha muito de extrair o seu melhor, de discernir de trabalhar o seu discernimento sobre aquele ponto. Tá? Fechamos aqui esse bloquinho? Ok, Joelma, Verônica, pessoal, Magda, tudo bem? Vamos agora no versículo 23. Olha o que Paulo fala. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Bem, esse versículo é quase uma duplicação ali do 6:12, né? Não é 6:12? Isso, olha lá. É 6:12? 6:12. 6:12, isso, tá aqui, ó. 2 pagininhas para trás aí. É uma duplicação ali. Então, vamos voltar a falar um pouquinho de Paulo aqui, porque esse versículo aqui, ele faz uma frasezinha que vai fazer muita diferença, que ele fala assim, nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Muito além do que é certo e errado, o que Paulo está oferecendo e tentando ver que os coríntios vejam é um princípio de vida. Quando ele vira e fala assim, nem tudo edifica, mais uma vez, igual o Joelma colocou, ele está colocando um discernimento para a gente. Ele está colocando um discernimento para situações. Então, o Paulo ele está apontando com uma seta para um princípio de vida que é o Cristo. Que é o Cristo. O que fazer? Como que eu vou agir diante desses ensinos de Jesus? Como que eu vou comer ou não?
né? Daqui a pouco a gente vai entrar na questão do véu. Aí a gente vai ter que ser um pouquinho mais devagar, tá? Então, o que Paulo ele aponta é um princípio de viver como o Cristo. Por quê? Porque existem leis que, se você seguir, você está ok, você é lícito. Não é? Você é lícito. Só que isso está condizindo com o princípio de vida de Jesus? Será que é uma legalidade, mas é um princípio de vida de Jesus? Né? Paulo fala que ainda isso seja lícito, pode não ser conveniente, pode não edificar. Entendeu? Agora, se você pegar essa palavrinha não edifica e colocar o que a gente acabou de ler, das carnes, dos ídolos, você entendeu o que ele quer falar? Gente, isso tudo aí é legal. Mas presta atenção, nem tudo isso aí edifica não, tá? Você observa como que Paulo constrói o diálogo dele, o pensamento dele. Ele coloca isso apontando para a sua consciência, para a sua moral, para o modo de equilíbrio da tua vida. É legal? É. Edifica? E esse edifica é uma pergunta, é uma frase profunda, é uma frase avançada. Edifica moralmente? Edifica espiritualmente? Agrega valor à minha personalidade? Você pode virar e falar assim, edifica. Constrói. Ok. Você respondeu de acordo com a sua consciência, com os seus valores. Ok. Ok. Esse edifica é de construir a sua casa sobre a rocha dos princípios, dos valores que o mestre nos colocou. Eu acho que não tem muito a ver com mamon, não, nem com, igual eu disse antes, que ali é mais questão material, de riqueza, Não, né? tem sim, Marília. Não, tem Porque são também. valores de vida. É o que a gente está Sim. falando. Porque se você vira e fala assim, olha, para mim não tem problema nenhum comer com idólatra, comer com carne sacrificada ao ídolo. Para mim não tem problema nenhum ir lá no templo também oferecer para Afrodite uma oferendazinha. Aí vem a pergunta, isso está edificando? Sim. Isso está edificando? Isso está te fazendo crescer? Então você não abandonou nada. O que você cresceu de valor com Cristo? O que você deixou? Valor espiritual, Isso, e valor espiritual. né? Por isso que ele colocou um espírito aqui, vamos dizer assim, um espírito entre aspas, tá? Que é o demônio. Que é um valor espiritual. Que é um valor do mal. Que é o valor da coisa errada. O demônio é esse valor. Você quer comer com quem? Você quer cear na mesa do Senhor, mas você está lá fazendo coisa errada. Não que você não possa ver aqui na mesa do Senhor, o Senhor recebe você. Mas você está bem com você mesmo? Então, a placa de sinalização de Paulo de Tarso é a nossa consciência. E existe uma mensagem no versículo 23, do Emmanuel? Tem, não tem? O nosso capítulo 28. E é uma mensagem muito bonita. Para o nosso capítulo 28. Chama E os Fins? Ah, tá aqui, achei ela aqui. E os fins. E essa mensagem vem colocar, olha só, Emmanuel está analisando exatamente a frase que a gente acabou de trabalhar. Mas nem todas as coisas edificam. Emmanuel está trabalhando o que edifica em sua vida. Porque a gente pensa sempre no ganho material. Ele deu um exemplo bem simples aqui do comerciante. Sim. Que ganha a vida com os lucros, que negocia, que enriquece. Tudo bem, não é nada ilícito. Não. Mas o que ele faz com esse dinheiro? O que ele faz com esse lucro? Ele edifica alguma coisa? Ele constrói alguma coisa? E esse edifica, gente, é espiritual, tá? Não é material.
Então, mas no caso aqui, você poderia até falar que é material, porque eu estou analisando a situação do Sim, comerciante. sim. O comerciante fica rico. É O que legal. seria edificar? Ele pegar esse lucro, essa riqueza e praticar o bem. Usar para alguma coisa, Usar edificar, para alguma coisa agregar, de bem. né? É, Ok. porque ele fala aqui na mensagem, ó, sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa nenhuma. Então, no caso aqui, eu estou analisando a questão material. Esse comerciante, ou qualquer um de nós que lucra muito em alguma coisa, que fica rico, mas que fica guardando em cofres, deixando só para herdeiros, e não faz nada de bom, não faz caridade nenhuma, não ajuda o próximo, não edifica nada. Mas aí, Jane, olha como que em Cristo as coisas se transformam. Eu posso pegar o material e transformar ele em espiritual. Espiritual, sim. A pergunta, não é pergunta, a frase edifica, nem tudo edifica. Essa mensagem aqui do Emmanuel é muito para os nossos dias atuais aqui. O último parágrafo ele fala, ó, há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se. Oi? Área. Ok? A edificação aí. Oi, minha internet deu uma oscilada aqui. A Jane estava falando, você terminou, Jane? Eu estava falando do último parágrafo, terminei. É porque eu não peguei o seu finalzinho. A Marília começou a falar um negócio aí, mas parou. Não, só confirmando que o Sidney, que você acabou de ler, que ele falou de edificar, e esse parágrafo fala exatamente isso. Falta sempre a edificação. Sim. Justa Justa e e necessária. necessária. Que é essa edificação, né? Esse valor espiritual. Isso, valor Né? espiritual. Porque assim, gente, todo mundo sabe aqui. Não é novidade para ninguém. O que vai nos salvar, entre aspas, é o que a gente fez espiritualmente, o que a gente fez daquilo que aconteceu com a gente, o que a gente fez daquilo que a gente recebeu. É o que você aplicou do que você teve de bom na terra, você aplicar ele em favor do próximo. É o que eu me Então, transformei. você tem até um bem material que ele pode ser convertido em valores espirituais, com a ação que eu vou edificar, com essa capacidade, com esse talento que eu tive, eu vou proporcionar ao próximo alguma coisa que vai edificar a minha parte espiritual. Sim, sim. É isso que Paulo está tentando extrair deles. Esse pensamento, essa consciência. A Valéria levantou a mão. Pode falar, Valéria. Levantou ou não levantou? Bem. Deve ter sido sem querer. Eu vou tocar aqui. Se você quiser, você pode entrar aí. Valéria? O seu Tem que habilitar o microfone. O microfone está desligado, Valéria. Ah, tá. Ah, Desculpa, gente. É o seguinte, não é que eu vou comentar o que vocês estão falando, não. É uma pergunta que eu tenho comigo e às vezes eu consigo entender alguma coisa. Por exemplo, quando eu penso assim, não sei se eu posso fazer isso nesse grupo, né? Quando eu penso, essa pergunta, quando eu penso assim, eu vejo a situação da África, vejo a situação da Índia, do Tahiti, seja o que for, do Haiti, e aí eu vejo eles gastando muito dinheiro para ir lá para fora da terra, ou, por exemplo, como a cidade de Dubai. Então, seria isso também? A gente está se gastando dinheiro com coisa que não é espiritualmente certo? Aí a gente tem que analisar também o lado da evolução científica, que ela é uma das leis de Deus. Evolução científica, evolução intelectual,
É uma das leis de Deus, é um dos braços. Embora a gente sabe, né, que essa asa intelectualmente de inteligência, ela está super desenvolvida. Mas na área moral, eu vou até mais longe, Valéria. Você falou assim de pesquisa, de ir para a Lua. Eu falo assim, quantos bilhões se investem em armamentos de guerra por ano? É isso que eu pensei. Né? Então, porque eles ficam assim, querendo achar um planeta onde a gente possa viver caso aconteça alguma coisa aqui. Mas então, por que não resolve aqui, né? Como é que a gente vai para outro planeta e vai deixar os africanos aqui? A gente não deu conta, né? nem do nosso, está dando conta do nosso. Pois é. Para onde, se eu achar um planeta e botar 2 pessoas lá, dali a uma semana eu já estou, um é um partido, outro é um partido, cada um foi para um lugar, eu vou brigar e pronto. Então, mas então esse excesso, né, de gasto com essa pesquisa que acaba ficando sem uma solução, igual a gente sabe que nas universidades também há muitos estudos que não vão para frente, né, só para ter o estudo mesmo, seria, no caso aí, na visão do Paulo, essa questão de você está fazendo uma coisa ilícita, você não está aproveitando espiritualmente. Essas pessoas vão responder por isso? Sim. Talvez não, Valéria, para pesquisas científicas, porque conforme falei, isso é uma das asas, mas principalmente para desenvolvimento de cada vez mais arma letal, arma de disseminação em massa. Entendeu? Por quê? Você viu o filme Oppenheimer? Você viu o que aconteceu no final dele? Ele teve um impacto daquilo que aconteceu. Ele teve um impacto daquilo que matou. Quer dizer, aquele cientista, né? O cientista já li um pouco da vida dele, mas não vi o filme, não. Então assim, olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu. E assim, é muito interessante, não sei se vocês têm o livro... agora eu vou pedir ajuda a Jane. Qual que é o livro do Dr. Joseph Kleber, que fala dos chakras, Jane? Vocês já leram nas Consciências várias vezes lá? Não sei o que da alma. Medicina da Alma. Medicina da Alma. Medicina da Alma. Sim. No livro Medicina da Alma, existe... ele é psicografado pelo espírito Dr. Joseph Kleber. E no início do livro existe a história do Joseph Kleber. E segundo essa história, a Alemanha não obteve a capacidade de bomba atômica. Por quê? Porque o Joseph Kleber, como cientista, quando ele percebeu que aquilo que ele estava construindo era parte de um conjunto onde todos estavam para poder que a Alemanha tivesse a bomba atômica, ele decidiu não construir. Ele falou assim, se a Alemanha tiver isso aqui, o mundo vai acabar. Ele não construiu. O que aconteceu com ele? Ele, a sua esposa e os seus filhos de 9 e 11 anos foram para a câmara de gás. Morreram. Aí eu pergunto para você, edificou? Ele edificou. E eu tive a oportunidade de perguntar isso numa reunião mediúnica para ele, para o Dr. Joseph Kleber. Aquilo que está lá, que o médium escreveu, é verdade, doutor? Não é muito aquilo, mas tem verdade. Bem. Como eu sou fã do Joseph Kleber, que ainda não apareceu, mas tudo bem. Ele falou que é verdade lá. Mas, assim, edificou. Entendeu? Ele edificou. Ele perdeu a vida, mas edificou. E na medicina também tem muita coisa que está deixando. Sim. Está deixando isso por feito em remédios por causa do lucro, né? E essa semana já saiu essa questão do clima, né? Que eles criaram. Você deve ter dito sobre isso, né, vocês? Que o clima foi criado. Daqui a tantos anos a gente vai resolver e vai retroceder a questão. Aí o cara fala, não vai retroceder mais. Tem coisa que não volta mais. Vocês chegaram a ler sobre isso? Não, eu não vi especificamente semana, não. Mas assim, em se tratando de instrumento de destruição, de desamor, isso tudo a gente vai responder. Né? Se a gente hoje espia um passado nosso, onde a gente, com muito menos armas letais, a gente já matou centenas de pessoas, imagina a partir de agora.
né? Uhum. É. Mas vamos lá. Então tá. Obrigada. Nada. Versículo 24. Posso ir, gente? O 23 aí, alguém tem alguma coisa? Ok? Beleza. O 24 é muito claro. Ninguém procura satisfazer os seus próprios interesses, mas o do próximo. Pronto, aí, ó. Olha o que o Paulo está falando. Né? É o que o Mano colocou. Satisfaça os do próximo. 25. Tudo o que se vende no mercado, comei-o sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Esse aqui é o 26, tá? Então aqui, no 25, no 24, Paulo aponta para a nossa consciência, é o que a gente está falando. E aqui no 25, ele está falando, você sabe o que se vende no mercado? Tá ok? Beleza, tudo pertence ao Senhor. Ele está citando o Salmo 24 que está aí na BJ, tá, gente? Ele está citando, então assim, tudo pertence ao Senhor. Se algum gentio vos convidar e aceitardes o convite, comei de tudo o que vos for oferecido, sem suscitar questões por motivo de consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi imolado aos ídolos, não comais em atenção a quem vos chamou a atenção e por respeito à consciência. Digo a consciência dele, não a vossa, porque a minha liberdade haveria de ser julgado por outra consciência. Se tomo alimento dando graças, porque seria eu censurado por causa de uma coisa pela qual dou graças. Vamos por partes. Tá? Então aqui no versículo 27, Paulo está recomendando que a gente participe de refeições. Nós não iremos ficar contaminados pelas coisas que a gente consome. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Você está observando essa dualidade? Tá? Aí no versículo 28 ele vira e fala assim, mas se alguém vos disser, ele não fala quem é esse alguém, tá, gente? Ele não fala. Mas se alguém vos disser, se chegar até você e falar que essa carne é de ídolos imolados, a preferência a sugestão é que você não coma, se abstenha. Não sabemos se esse alguém é um cristão, se é um irmão fraco na fé, se vê, né? Aliás, quando ele vira e fala assim, o irmão fraco se vê e pode transgredir também. Então, é uma recomendação de Paulo. Ele fala que se o gentio, né? Se algum gentio vos convidar e aceitardes o convite, né? Ok. É uma recomendação dele. Tá? Balizando a atitude. Gente, só para trazer hoje para os nossos dias atuais, a gente fazer uma analogia. Né? Porque tem muita gente pensando, Paulo fala e depois volta atrás. Paulo fala que pode e depois não pode. Paulo fala que tudo pertence ao Senhor, mas agora você não come. Então, olha só. Vamos descer no nosso nível aqui. A gente sabe, na doutrina espírita, das drogas ilícitas. Mas as drogas lícitas estão aí. Fumo, bebida. Aí você frequenta a reunião mediúnica da FEAC. Aí você vai no churrasco de um amigo e te oferecem cerveja. O que você faz? É uma recomendação. Não beba. Por quê? Porque a gente sabe o que está por trás. A gente sabe a quantidade de convidados que está por trás. Isso é uma recomendação. Não beba. Agora, se mesmo com todo esse conhecimento você bebe, você está ferindo a sua consciência. Está ferindo qual consciência? A sua. Ou eu, que eu bebi. É semelhante ao que Paulo está recomendando. Se o irmão que está iniciando agora na reunião mediúnica te vê, você tem 10, 12 anos de reunião mediúnica, ele te vê bebendo, o que ele vai pensar? Nossa, eu estou lá e acabaram de falar sobre bebida, sobre fumo, para a gente e aí eu estou vendo o Sidney lá, 20 anos de reunião mediúnica, tomando uma cerveja. Nossa, mas eu posso fazer então também. Você observou como que é a recomendação dele, como que vai bater junto da nossa ética, junto daquilo que a gente entende?
principalmente se quem for visto for um diretor ou um expositor, Alguma alguém coisa de que está na mais... frente, É, né? Eu tenho que responder a mim mesmo. Ele está falando, eu tenho que responder a mim mesmo. A mim mesmo. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Mas que eu não me torne uma placa de atitudes que não condizem com o meu conhecimento. E você vê que a gente não precisa nem ir tão longe se a gente trazer as recomendações. Né? Aí como se a gente fala assim, FEAC, se você bebeu, você está no fogo do inferno, você está fora daqui. Ninguém vai vigiar você. O Paulo não está vigiando ninguém. Pode falar, Joelma. Não, não pode acabar se você quiser. Não, pode falar. Porque eu estou tentando raciocinar aqui. Quando ele fala lá em cima, no início, que somos um só corpo, e ele fala que... E você está dando esse exemplo, né? A questão do álcool. É que, na verdade, assim, nós somos interligados. Então, nós sempre somos exemplos para alguém e alguém é exemplo para a gente. Sim. Né? Quando ele fala, então, esse um só corpo, é porque nós somos juntos. Uhum. Então, o que eu fizer esbarra em o que outra pessoa está ao meu lado pensando. E igual o Joana de Anjos coloca, né? A gente não sabe, mas a gente está sendo modelo para alguém. A gente está inspirando alguém. Não que a gente tenha que ser 100% perfeito, que nós não somos. E nem temos essa meta, né, gente? Mas pelo menos nós somos coerentes com aquilo que a gente já está velho de saber. Pelo menos o mínimo a gente tem que ser coerente com o nosso discurso, com a nossa palestra, com a doutrina que a gente professa. No mínimo a gente tem que fazer isso aí, né, gente? No versículo 29 ele fala assim, digo a consciência dele, não a vossa. Isso eu não entendi, não. Ou seja, a consciência dele, não a sua. A pessoa te chamou a atenção. Em respeito à pessoa que te avisou, né, a consciência desse irmão. Em respeito à pessoa que te avisou. Inclusive, a segunda frase de Paulo parece até que contradiz o que ele acabou de falar. Porque a minha liberdade tem que ser julgada pela consciência dos outros. Porque o sabedor do que sei, de que alimento não vai me trazer mal, sei que o que suja, o que não suja, o que sai da boca é o que o homem está dentro do seu coração. Então eu posso comer esse alimento. Isso é uma verdade. Só que as declarações de Paulo, nos versículos 31, 32 e 33, ele recomenda que não devemos dar essa ocasião de escândalo. Ô, Sidney, não vai para o 31 não, porque eu não entendi isso aqui. Eu não entendi essa questão da consciência dele, não a minha. Eu tenho que seguir a minha consciência e não a do outro. Eu não entendi isso aqui. Não, o que ele quis falar é o seguinte: a pessoa viu falar assim, alguém vos disser, isso foi imolado aos ídolos. Aí não vem, comais. não comais, em atenção a quem vos chamou a atenção e por respeito à consciência. Digo a consciência dele. E tipo assim, não é a consciência talvez aqui... que a gente tem uma outra comparação com consciência. Mas a pessoa te avisa, Jane, essa bebida aqui ela tem teor alcoólico, que eu estou te oferecendo. Não. Não, então tudo bem. Então, em respeito a você que me chamou a atenção, eu não devo. Mas aí não, eu tenho que não beber em respeito à minha própria consciência. Mas isso que Paulo depois vai colocar. Você vai responder para você mesmo. Mas ele quer que você ainda seja simpático à pessoa negando isso aí. Talvez valorizando a pessoa que te avisou daquela situação. Perfeito, Verônica. Exatamente, a palavra foi essa. Valorizando que a pessoa te chamou a atenção. Olha, isso aqui é carne imolada ao ídolo. Então tá, obrigado, tá? Valeu. Então, respeito. E aí a próxima frase. Por que a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência? Ok. É isso aí. É isso aí. Por quê? Então, beleza, é isso mesmo. Provavelmente, se ele não soubesse, ele poderia ingerir. A partir do momento que o outro o alertou, ele tomou a atitude de não comer. Isso, é o discernimento. É o discernimento. É o discernimento, entendeu? Então, é o discernimento. A palavra é essa aí. Então, por que minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência? Ele alertou.
Só que o Paulo vai colocar, eu vou responder para mim mesmo. Se ele avisou e mesmo assim eu comi, eu desrespeitei ele que me avisou, que sabe que eu sou um cristão, e a mim mesmo, que ingeri. Entendeu? Mas aí essa última frase, se toma alimento dando graças, por que seria eu censurado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Beleza, então, Paulo. eu pego a carne do ídolo lá, mas eu pego aquela carne, dou graças, ofereço a Deus então, ok. Por que mesmo assim eu vou ser censurado? É a recomendação de Paulo. Não comais. Mas é o que eu falei. Ora ele fala, ora ele desfala. Ora ele coloca, ora ele puxa. Então, essa última frase aqui, se eu pego aquilo e dou graças e como com unção religiosa, como porque é um alimento, porque Jesus mesmo disse que o que conta é o que sai da boca, não é o que conta não é o que entra, é o que sai. Ok. Então eu vou comer aquela carne ali, independente. Beleza. Concordo com você, Jane. Mas a gente tem que ler, por isso que eu puxei que horas são? Tá, dá tempo. Por isso que eu puxei o versículo 31, 32, 33, porque senão a gente fica fora do contexto. Porque se dê graças também, parece que está liberando tudo. Quer dizer, eu sei que eu não posso, mas eu dei graça, agora eu já posso. Então, talvez seja isso também. Ele vai ser censurado, Talvez. Quer dizer, ele foi avisado que aquilo ali estava embolado, mesmo assim ele tomou a atitude de se alimentar, e dando graças àquilo, como se a graça eliminasse o objetivo daquela carne de ter sido imolada. É como se eu pegasse a cerveja e fluidificasse ela e pudesse beber. Faz uma prece antes. Boa, gostei dessa. Boa, gostei. Vou fluidificar a cerveja. Vou botar uma água fluidificada na cerveja, no vinho. Pronto, misturar. Fazer uma batida. Né? Por quê? Olha o contexto do 31 do finalzinho aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ponto. Ok. Olha o 32. Não vos tornei ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, e nem para a igreja de Deus, assim como eu mesmo me esforço por agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas o do maior número, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu mesmo sou do Cristo. Na verdade, gente, esse 11.1, ele faz parte do 10, tá? Por isso que na BJ aí, o 11 começa aqui para baixo, tá? Esse 11.1, ele é como se fosse o 10.34, tá? Jane, eu acho que no momento que lá atrás ele fala um só corpo, tá? Então, para vivermos em harmonia, muitas vezes você cede, tá? Não é ceder para o mal, não. Você tem a consciência tranquila de que aquilo não tem problema, mas Sim. Para ficar em harmonia com o grupo, porque somos um só corpo, a gente cede, né? A gente na família não faz isso. Um cede de um lado, outro cede do outro. Para quê? Viver em harmonia não é ser conivente com o erro, não. É outra coisa. Por isso que eu acho que aqui não dá para cair nessa de então vou fluidificar a bebida. Não é isso, não. Isso aí foi coisa que a Jane colocou. Não ser conivente com erro, mas viver em harmonia.
né? Porque tem tanta coisa que eu sei. Isso aqui, minha consciência está tranquila, mas vai trazer um debate desnecessário, né? Por isso... Então, eu, no meu ponto de vista, analisando desde lá de cima até aqui, eu penso isso. Mas está certíssimo. Por quê? Porque se Paulo não coloca essa recomendação, na verdade, ele fala, se você, como se fosse assim, gente, você está em casa, você comprou, está você e sua família, ok, gente, dá graça ali, come, beleza, não tem problema. Agora, você está em público, e ali, gente, a gente tem que colocar num contexto que você estava no início do cristianismo. Você não tinha essa disseminação, você não tinha uma política de valores. Porque se Paulo não toma esse cuidado, daqui a pouco tem um movimento cristão que pode comer carne. Um movimento cristão que não come carne. Eu posso vir a falar assim, eu vou abrir uma reunião mediúnica só para aqueles que bebem cerveja e fumam. Agora eu não sou um corpo só em Cristo, igual a Anja alertou ali. Eu deixei de ser uma unidade. E o que Paulo quer é que todos sejam uma unidade. Se ele vir a falar... estava nesse processo de divisão, aquela bagunça toda, gente. Isso que eu ia falar. Além de ser o início do cristianismo, é um povo rebelde. Entendeu? É difícil. A gente vai ver a questão do véu. Por quê? O Paulo, ele está conduzindo o caminho para todo mundo ser unidade. Eu não quero que vocês celebrem Apolo, Cefas ou Paulo. Eu não quero que... Gente, ele vira e fala assim, sede meus imitadores. Eu estou fazendo um esforço para poder vocês, de não comer, de fazer isso. Estavam no início do movimento cristão. Isso aqui é super importante. Isso aqui é a viga mestra. Ô Sidney, tira de movimento cristão. A minha mãe falava assim, minha filha, isso não come isso não, isso faz mal com isso. Estou tirando até do contexto todo. Eu sabia que não fazia, mas por ela eu falava, tá mãe, não vou comer não. Abrir mão, não é? Eu tinha conhecimento que não tinha problema, mas para ficar bem com ela, o que eu fazia? Mãe, tá certo. Por quê? Porque o seu amor pela sua mãe é maior do que aquela coisa material. E é o que Paulo falou assim, se você tem amor por Cristo, abre mão disso aqui, porque você vai obter lá na frente coisas muito maiores que você está deixando aqui. Que isso aqui é tão simples. É o que ele falou, gente, uma das chaves está lá aqui atrás no versículo que ele fala, ninguém procure satisfazer os seus próprios interesses, mas o do próximo. É o amor. É o amor. Não é ser conivente. Não, isso aí que Paulo também não é. Nenhum. Mas é o que eu falei da minha mãe. Né? Volta lá na questão do isso foi imolado aos ídolos. Não comais em atenção, no caso de quem chama a atenção. É a consciência, o outro te alertou. Você faz para agradá-lo. Eu lembrei, Ângela, do caso do leite com manga. Sim! Não toma. Aí para você não desagradar. Quando os avós da gente não falavam assim? Falavam isso. A questão de tomar banho, lavar a cabeça numa época do mês que as mulheres não podem. Não pode fazer isso depois do parto. Né? Quantos dias sem banho, sem lavar a cabeça, uma opção de situação. Algumas pessoas seguiram até essa regra para não haver desavença. Em respeito, em consideração. Respeito, em consideração.
muito bom. Mais acalmado, Jane? Ok? Pessoal aí, ok? Deu? Porque assim, a gente tem que ir devagar mesmo. Senão a gente atropela e a gente fala assim, ih, Paulo pirou a cabeça. A gente vai entrar no próximo capítulo aqui, o capítulo 11 ainda vai dar uma chacoalhada na gente. Tá? Quando a gente entrar no capítulo 12, aí a gente vai para uma parte mais espiritual. Aí você vai ter que ler com muito com coração aqui. Ó, já deu hora aqui agora. Então, a gente começa o capítulo 11 semana que vem. Marca aí, capítulo 11. A gente começa também de novo aí pelo 1, tá? 11:1. Sede meus imitadores, só pra gente manter a sequência aí. O 11 tem Emmanuel lá no 19, tá? O 11? Caminho, Verdade e Vida, capítulo 36. Marília, cadê você? Lá na frente, né? Capítulo 36, do versículo 19. Só tem um Emmanuel. Só um. Agora, no capítulo 12, tem muito Emmanuel. Muito Emmanuel. Por quê? Porque o Paulo vai começar a falar dos carismas, vai começar a falar dos dons do Espírito. Nossa, Paulo vai fazer uma viagem espetacular, que é o preparatório para o capítulo 13. Ok, gente? Gente, leiam o Emmanuel, tá? Sempre o Emmanuel ainda, mas agora a gente vai achar no capítulo 12, tem muito Emmanuel. Fechamos aí, então? Ok? Ô, Magda, você pode fechar pra gente, fazendo um favor? Posso sim. Vamos agradecer a Jesus, né? Com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, esses momentos em que estivemos juntos, em que pudemos entender mais um pouquinho os ensinamentos de Paulo. Que esses ensinamentos batam fundo no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa repeti-los sempre e colocá-los em prática nas nossas vidas, nas nossas atividades, nos nossos contatos com todas as pessoas que nos cercam. Nós somos principalmente importantes para que tudo isso aconteça. Seguindo os exemplos de Jesus, os exemplos dessas pessoas, dessas criaturas que dedicaram suas vidas para nos ensinar também. Que o amor possa prevalecer entre todos nós, entre nós, os nossos familiares, dentro dos nossos lares, com os nossos amigos, os nossos vizinhos, que tudo possa acontecer sempre da melhor maneira possível. E se algo de ruim, de desafiador nos aconteça, que nós tenhamos condição de enfrentar com a dignidade, com a cabeça erguida e lembrando sempre dos ensinamentos do Cristo. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos e que Jesus nos abençoe na noite e madrugada, que possamos continuar trabalhando nas nossas tarefas dentro da FEAC, nos encontrando e continuando todos os estudos. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja.